A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Tenho saúde, tenho vida. É um motivo muito grande, né? Para nós nos alegrarmos e sermos gratos a Deus. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Franciele, mas pode me chamar de Fran. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero estar falando com vocês um pouco no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que está escrito assim, meus irmãos: e que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem estar me direcionando para estar levando para vocês o que Ele quer, meus irmãos, que eu diga. Porque desde ontem que essa palavra está no meu coração, então eu mais uma vez decidi estar aqui gravando. Está escrito, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que me não exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos diz que Paulo, antes, quando ele era Saulo, ele era uma pessoa terrível, que perseguia e matava os cristãos, porque até então ele estava cego, né? Ele estava cego. Para ele, o que ele estava fazendo era certo. Igual muitas pessoas, meus irmãos, no mundo que nós estamos vivendo. Elas estão fazendo o que a carne pede. Por quê? Porque elas pensam que aquilo é certo. Porque o pecado, ele cega as pessoas não conseguem entender nada. Às vezes vê um cristão, pensa que é cafona, que aquele povo é atrasado. Mas é porque, meus irmãos, estava como Saulo, achando que estava fazendo as coisas certas, que era perseguir e acabar com aquele povo. Mas o povo de Deus, meus irmãos, não acaba não. Vocês podem perceber que na palavra, na Bíblia, quanto mais matava, mais Deus fazia com que aparecesse, né, profetas, os servos de Deus. Quem tem o domínio, meus irmãos, de tudo na vida é Deus. Quem somos nós, sabe? E essa geração que nós estamos vivendo, meus irmãos, está tão difícil, sabe? Geração de pessoas tão ignorante, sabe? De pessoas cegas espiritualmente, que não tem, sabe, meus irmãos, empatia pelas outras pessoas. Não tem empatia. São muito estúpidas, brutas. E Deus fica entristecido, porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele é manso e ele é humilde de coração. Mas vocês percebem, meus irmãos, que Saulo, ele só foi essa pessoa agressiva, perseguidora, até ele se encontrar com Jesus. Hoje eu quero dizer para você aí, meu irmão ou minha irmã, às vezes você tá no pecado, você tá levando a sua vida de qualquer maneira e você pensa que você tá fazendo certo. Às vezes você é estúpida ou estúpido, bruto com a sua família, com as outras pessoas. E Deus, ele quer, sabe, ter um encontro com você.
Assim como ele fez com Saulo. O dia que ele se encontrou com Jesus, Saulo se encontrou com Jesus e ele não suportou, não. A palavra do Senhor nos diz que ele caiu do cavalo. E vai ser assim, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Saulo, ele caiu do cavalo e bateu com a sua face em terra. A palavra do Senhor nos diz que ele não conseguia, né? Ficou cego. Porque, meus irmãos, nós não estamos aptos a enxergar a face de Deus, de Jesus. Quem somos nós, pecadores, falhos? E muitas pessoas, meus irmãos, Deus vai fazer, sabe? Deus vai precisar fazer, igual ele fez com Saulo, cair do cavalo. Cair do cavalo, sabe? Ter um encontro com essas pessoas. Porque a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus teve um encontro com Saulo, que Deus, sabe, transformou ele em um Paulo. A palavra do Senhor nos disse aqui, ó. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não não exaltar. Porque, sabe, meus irmãos, nós não é nada não. Para mim mesmo, vim falar alguma coisa aqui para vocês, glória a Deus. Eu preciso que o Espírito Santo, sabe, pela sua infinita bondade, ele venha me guiar, me inspirar, me dar graça. Porque sozinho, meus irmãos, a gente não consegue nada, sabe? Sozinho a gente não consegue nada. Não consegue nada sozinho. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, que Deus, ele permitia que o espinho na carne de Paulo eram as lembranças, sabe? Que Satanás fazia ele lembrar para que ele não viesse se gloriar. Porque, meus irmãos, o que você vê de hoje, no dia de hoje, pessoas se gloriando, sabe? Porque eu sou muito usado, porque eu sou assim, porque se eu não cantar o fogo não cai, se eu não pregar nada acontece. Coitado, meus irmãos, quem somos nós? Nós não somos nada, não. As pessoas, meus irmãos, têm que vigiar muito com orgulho. Nunca se esqueça, meus irmãos, nunca se esqueça desse espinho aí, ó, do passado. Esse espinho aí é o passado seu, da onde Jesus te tirou. Nunca se esqueça de quem é Jesus e tudo que ele fez por você. Não persiga, meus irmãos, as pessoas que pregam o evangelho, que falam do amor de Jesus, porque quando Jesus se encontrou com Saulo, disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque, meus irmãos, quando uma pessoa ela persegue um cristão, a pessoa que fala do amor de Jesus, ela está tocando nele. Porque nós somos a noiva dele, nós somos um membro do corpo de Cristo, um membro da noiva. Então, meus irmãos, hoje essa palavra que Deus está testificando no meu coração é para você aí, irmã ou irmão, que prega a palavra e Deus ele tem te dado revelações, ele tem te dado graça, tem te dado os dons. Não glorifica não se glorifica não, entrega glória a Deus. Porque, meus irmãos, o rei Herodes, ele se engrandeceu e Deus enviou um anjo e ele foi comido por bicho. Ele não entregou a glória a Deus. Ele sabe, ele ficou, sabe, exaltado, inchado, como muitas pessoas. E Deus, ele não quer isso não, meus irmãos. Deus, ele quer humildade. Que toda glória e honra seja para ele. Nós somos só, sabe, meus irmãos, vasos na dispensação dele.
Título, esse negócio de título não leva ninguém a lugar nenhum, sabe? Só infla o ego das pessoas. E hoje as pessoas estão fazendo uma bagunça. Meus irmãos, vocês já viram o óleo se misturar com a água? Não mistura. E como o pecado vai se misturar com a santidade? Como Deus, Jesus, ele não tem comunhão com as trevas. E as pessoas, meus irmãos, estão levando o mundo para dentro do templo, da casa do Senhor. Estão inchadas. Vigia, meus irmãos, vigia. Tenha muito temor. Porque Deus, ele pode colocar um espinho, permitir, sabe, que o inimigo venha te esbofetear para te lembrar. Porque a palavra do Senhor nos diz que foi Deus. Não foi Satanás, não. Foi Deus que permitiu que Satanás esbofeteasse Paulo. Esbofeteasse ele para ele não se gloriar das revelações. Então, hoje eu queria dizer para você, seja humilde, seja manso de coração, humilde. Porque, meus irmãos, tudo é dele, e para ele, e por ele são todas as coisas. Meus irmãos, Deus, ele é maravilhoso, sabe? Deus, ele sempre vai permitir a gente passar por desertos, vales, porque ele quer nos ensinar, sabe? Ele quer nos ensinar. Porque a palavra do Senhor nos diz que ele corrige a todos quanto ama. E tem que vir, meus irmãos, a vara da correção sobre o povo, sobre as pessoas. Mas aquelas pessoas que recebem de bom grado e têm o desejo de mudar, ele entra, ele transforma, ele faz uma nova criatura. Mas hoje eu queria dizer para você, não endureça seu coração. Se Deus, ele tem te dado dons, é para a glória dele, não é para a sua não. Então hoje eu queria dizer para vocês, meus irmãos, seja humilde, manso de coração, porque Deus, ele se agrada. E conforme Deus for enxergando a intenção do seu coração, ele vai estar trabalhando, ele vai estar mudando o vaso, Deus vai entregar a honra. Tá bom, meus irmãos? Então, eu queria dizer para vocês que fiquem todos com Deus. Deus continua abençoando, dando saúde e vida. E assim que Deus, ele permitir, quando for da vontade de Deus, eu volto. Meus irmãos, na paz do Senhor, fiquem todos com Deus.